Em 7 de dezembro de 2017, um tribunal de São Petersburgo tomou a decisão inédita de confiscar uma grande propriedade em São Petersburgo que pertence a uma organização estrangeira, anulando um contrato de 17 anos. São 14 prédios com uma área total de 33 mil metros quadrados. Eles foram construídos numa área com belas paisagens e cerca de 10 hectares em Solnechnoye, São Petersburgo. A Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados de Pensilvânia se tornou proprietária dessas instalações no ano de 2000. Foram apresentadas provas bem claras na audiência comprovando legalmente que a Sociedade Torre de Vigia é a legítima proprietária das instalações. Um exemplo disso é que em 2007, a Promotoria Pública analisou toda a documentação de transferência da propriedade e não encontrou nada de errado. O centro administrativo, por ser uma organização religiosa legalmente registrada na Rússia, foi isento de impostos. Mesmo assim, a Sociedade Torre de Vigia teve que pagar outros impostos, que no decorrer dos anos somaram cerca de 3 milhões de dólares, um valor considerável. Se esse contrato fosse ilegal e a Sociedade Torre de Vigia não fosse a verdadeira proprietária, é claro que não faria sentido ela gastar todo esse dinheiro com impostos. Não foi permitido que a Sociedade Torre de Vigia participasse da audiência em abril de 2017. Naquela ocasião, a Suprema Corte alegou que o julgamento sobre o fechamento das entidades jurídicas das Testemunhas de Jeová não afetaria a propriedade que pertence à Sociedade Torre de Vigia. Em termos simples, imagine que eu seja o dono de um apartamento onde mora um parente meu. As autoridades acusam meu parente de fazer algo errado, mas não provam nada. Daí, representantes do governo me procuram e dizem que eu tenho que entregar o apartamento. Eu pergunto, por quê? Eles respondem, porque, na nossa opinião, o seu parente violou a lei. Daí eu digo, peraí, eu não violei a lei e não fui acusado de nada. Por que vocês estão tomando minha propriedade? Mas eles dizem, nós vamos tomar mesmo assim. Outro aspecto notável é que não foram utilizados quaisquer recursos do governo para a construção dos prédios. Antes havia um acampamento abandonado nesse terreno, e as Testemunhas de Jeová o compraram legalmente de uma empresa russa. Os prédios foram construídos com recursos de organizações religiosas estrangeiras e pelas próprias Testemunhas de Jeová. Por isso, é normal que a propriedade tenha sido transferida para a Sociedade Torre de Vigia, que originalmente encomendou a obra. Nós vimos nossos irmãos de vários países participando dessa construção com muita alegria e disposição. Eles moraram em trailers. As pessoas fizeram sacrifícios para poder trabalhar aqui. Hoje, estamos presenciando como tudo o que foi construído com tanto amor e sacrifício está sendo tomado sem motivo. Isso é muito triste e doloroso. Meu coração está despedaçado. O ar, a paisagem, tudo que está lá é como se fosse parte de mim. Algo desse tipo aconteceu só uma vez na história da Rússia 100 anos atrás, em 1918. Naquela época, o Conselho dos Comissários do Povo emitiu um decreto para retirar todas as propriedades da Igreja Ortodoxa Russa. Essa decisão não tem precedente na história moderna da Rússia. Uma pessoa normal chegaria à conclusão de que isso é um roubo. É um tipo de violência parecido com o que aconteceu quando religiosos foram discriminados por causa de sua fé ou foram ofendidos quando suas reuniões foram proibidas. Agora, eles estão tentando tirar tudo deles, até a última propriedade. Eu acredito que o governo russo vai ter que devolver algumas das propriedades religiosas que eles estão tomando agora, assim como fizeram em casos da Igreja Ortodoxa Russa desde 2010. Mais cedo ou mais tarde, o Estado vai ter que garantir novamente ao povo a liberdade de religião. Isso envolverá devolver às Testemunhas de Jeová o que estão confiscando agora.
Se esse caso se baseia apenas na lei, acreditamos que a decisão do Tribunal Distrital deve ser cancelada e o pedido do promotor deve ser negado. Se existem outros motivos, bem, então vamos continuar com o processo de apelação. As testemunhas de Jeová dedicaram a Deus todas as propriedades que podem vir a ser confiscadas. Então acreditamos que elas pertencem a Deus e estão sendo tiradas de Deus. Mas a Bíblia nos ensina a lançar sobre ele toda a nossa ansiedade.